Vamos aproveitar esse momento dos nossos estudos e nós vamos fazer uma pausa para fazer uma revisão de tudo que nós estudamos até agora e alguns pequenos complementos, alguns comentários adicionais. E a estratégia para fazer isso vai ser resolução de exercícios. O que é bom porque a gente recorda a teoria e a gente vê se a gente está conseguindo aplicar a teoria nas situações concretas de resolução de exercícios. Eu vou percorrer todos os tópicos que nós estudamos, revisando cada um deles. Nós começamos com o estudo de sequências. Primeiro conceito importante é o conceito de convergência de uma sequência. Quando é que nós dizemos que uma sequência é convergente? Se uma sequência é convergente, ela tem um limite, quando n tende para infinito, n é a variável inteira, que é o indexador da sequência. Se o limite é um número real L pertencente a R, é um número real finito. A primeira abordagem que a gente fez com sequências foi observar que a definição de limite de sequências tem a mesma estrutura lógica que a definição de limite de funções. E por causa disso, os principais teoremas operacionais que valiam para limites de funções, valem para limites de sequências. Então, as coisas básicas dos primeiros cursos de cálculo podem ser usadas aqui. Limite da soma, limite do produto, se uma sequência tende para infinito, 1 sobre ela vai tender para 0, todas essas operações básicas. A gente usa essas operações básicas para calcular, decidir se certas sequências são convergentes ou não. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, considera a sequência raiz quadrada de n mais 1 menos raiz quadrada de n. Vocês vão observar que todos os argumentos que eu vou fazer são parecidos com argumentos que nós faríamos se estivéssemos trabalhando com a função raiz quadrada de x mais 1 menos raiz quadrada de x. Essa sequência é dada por uma expressão que tem dois pedaços, cada pedaço tende a infinito quando n tende a infinito. Então, eu tenho um pedaço que tende a infinito menos um outro pedaço que tende a infinito. Infinito menos infinito é uma indeterminação, não consigo concluir nada a priori. Não é uma indeterminação do tipo L'Hopital, então não adianta querer usar o termo do L'Hopital. Mas é uma indeterminação que a gente elimina fazendo certas operações algébricas básicas. Uma operação que resolve este caso é fazer a multiplicação desta sequência, numerador e denominador, iguais a uma expressão que a gente chama de conjugado dessa, que é as mesmas raízes, apenas com o sinal de mais. Isso era uma manipulação algébrica que a gente sempre fez em expressões deste tipo, que ajuda a eliminar o que está ocorrendo e colocar num contexto em que eu consigo decidir pelo limite. A ideia de colocar o conjugado é porque aparece a expressão A menos B, A mais B, conhecida da álgebra do ensino médio. Isso é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, esta sequência n, na verdade, é igual a n mais 1 menos n, que são os quadrados, o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo subtraídos, sobre a soma das raízes. E as indeterminações começam a desaparecer. No começo era a subtração de raízes, uma ia para mais infinito, outra também, a subtração era indeterminada. Agora eu tenho uma soma de raízes no denominador. A soma, uma vai para infinito, outra também, a soma também vai. E o numerador houve um cancelamento do n, então a nossa expressão é igual a 1 sobre a soma de raízes. E essa sequência AN tende a zero. Uma outra maneira, eu poderia escrever que o limite de AN é igual a zero, é a mesma expressão, e a conclusão é que a sequência é convergente, porque tem um limite finito. E vocês observam que eu usei a propriedade básica,
que se uma expressão tende a infinito, 1 sobre ela tende a zero. Uma outra sequência que a gente precisa de um pouquinho mais de habilidade. N mais menos 1 elevado a n, n menos 1 elevado a n. Vamos começar com o n maior ou igual que 1. Tenho n e eu somo um menos 1 elevado a n, que vai dar uma alternância de sinal, esse menos 1 elevado a n, ora é mais 1, ora é menos 1. E aqui embaixo é n menos 1 elevado a n. Quando n é 1, em cima dá 0, dá 1 mais menos 1. E embaixo dá 1 menos 1, 1 mais 1 dá 2, 0 sobre 2 começa com 0. E depois, para os n subsequentes, você vai tendo n somando ou subtraindo 1, n somando ou subtraindo 1, dependendo da paridade. Quando o n é par, no numerador você soma e no denominador você subtrai. Quando o n é ímpar, acontece o contrário, que aí aqui fica menos, subtrai 1 no numerador, e quando o n é ímpar, você acaba somando no denominador. Primeiro, o que a nossa intuição nos diz sobre essa sequência? Quem é que manda no limite? Quem é que manda no equilíbrio entre essa expressão? É uma indeterminação, porque quando o n tende a infinito, o n tende a infinito, o n tende a infinito. Somar, subtrair 1 em algo que está indo a infinito não vai alterar esse fato de ficar muito grande. Então, tem cara de indeterminação. Infinito sobre infinito. Mas quem que define o valor desse limite? É parecido com um polinômio, então é parecido com a ideia de ter um coeficiente dominante, uma expressão de grau máximo. É mais ou menos intuitivo que esse n aqui é o que vai ganhar. Porque somar ou subtrair 1 perante um n muito grande não altera a ordem de grandeza. Mas isso não é polinômio. Polinômio não se comporta assim, né? Então, só um pouco de cuidado na hora de redigir, que isso aí não é uma função racional em n, não é um quociente de polinômios. Menos 1 elevado a n não é resultado de não tem estrutura polinomial. Então, preciso tomar só um pouquinho de cuidado na redação, uma maneira muito clara e limpa de mostrar que esse limite é 1. É 1 porque mandarão, de fato, os termos de maior grau, n sobre n, isso vai dar 1. Eu coloco n em evidência no numerador e no denominador. Coloquei n em evidência em cima e embaixo. Então, observe que o n inicial contribui com 1, e esse menos 1 elevado a n, quando eu coloco n em evidência, aparece uma divisão por n. É fácil verificar que está certo, é só fazer a propriedade distributiva e perceber que volta na expressão original. Este n e este n se cancelam, que é a essência da ideia de ter, quando nós temos um quociente de dois polinômios, que o termo dominante prevalece, o termo que prevalece é o termo de maior grau, que você coloca aquilo em evidência, e os outros termos todos vão sobrar 1 e coisas que vão para 0. E os termos de maior grau se cancelam. Exatamente o que ocorreu aqui. Sobrou uma expressão que é 1 mais menos 1 elevado a n sobre n, 1 menos 1 elevado a n sobre n. Isso tende a 0. E são as propriedades algébricas básicas que eu estou usando. Menos 1 elevado a n é limitada. N vai para infinito. 1 sobre n vai para 0. 1 sobre n que vai para 0 vezes menos 1 elevado a n, que é limitado, tende a 0. Então, esse pacotinho inteiro tende a 0. Portanto, o numerador tende a 1, o denominador tende a 1, não é nenhuma indeterminação. Limite do quociente é o quociente dos limites. A n tende a 1. E a sequência é convergente. E essa é uma das ideias básicas, então, de limites de sequências, é fazer essas manipulações algébricas
básicas e que todas elas são possíveis nesse contexto. Um outro exemplo, agora outro tipo de situação, parece quando a gente faz, que eu deveria ter escrito, que eu estou fazendo alguns exemplos sobre as propriedades básicas. Esses exemplos mostram que eu posso usar as propriedades básicas algébricas. Outra estratégia que a gente usa muito é o uso de funções. Uso de funções, eu faço o seguinte, tem que lembrar do seguinte, se tem uma função definida no intervalo de 1 a infinito até R, a sequência está conectada com a função, porque o valor A índice N da sequência é o valor f da função. Nós imaginamos que a função tem limite, isso tudo são hipóteses, que existe um limite para a função f quando o x tende a infinito. Se a função f tem limite, tudo isso junto garante que o limite para n tendendo a infinito da n é o mesmo limite que a função. Eu resumo isso numa frase dizendo que se a função carrega todos os valores da variável contínua x tendendo a infinito para o valor L, ela vai carregar os valores discretos da minha sequência. Na verdade, se eu imaginar que a minha função tem um certo limite L, precisa ser zero, pode ser qualquer valor. A minha função tem um limite L, quando x tende a infinito. E se a minha sequência está conectada com a função por essa lei de formação, o A1 é f de 1, o A2 é f de 2, o A3 é f de 3, o A4 e assim por diante, essa sequência vai tender para o mesmo valor que a função tende. Isso é uma técnica que a gente vai usar muitas vezes para cálculo de limite de funções, de sequências, sempre que a gente identificar que a nossa sequência pode ser enxergada como f calculado no n, nem sempre é conveniente fazer isso, mas quando for conveniente, e for uma f que a gente sabe calcular o limite. Por exemplo, a sequência considera a sequência logaritmo de n sobre n elevado a alfa, onde alfa é positivo fixo. Quero saber o limite dessa sequência. A gente tem uma intuição já bem desenvolvida para o logaritmo, algo que a gente se lembra dos cálculos básicos, que o logaritmo é uma função de crescimento lento e que quando comparada com polinômios, ele sempre perde. Então, a nossa intuição diz que, pelo menos quando aquele alfa é 1 ou mais, o menor grau possível do polinômio é 1, né? Aquele ln vai perder daquele polinômio e o limite vai ser zero. Mas observe que eu estou fazendo para alfa positivo. Alfa positivo podia ser menor até do que 1, alfa meio. Aí seria comparar o ln, o logaritmo, com raiz quadrada. E a pergunta é se ainda assim o logaritmo perde da raiz quadrada. Está claro qual é a pergunta, não é, que eu estou fazendo? A conclusão vai ser que o logaritmo perde sempre quando aquele alfa é positivo e que o limite dessa sequência é zero sempre. E a maneira mais fácil de fazer isso é usar a função de variável contínua. Ao invés de fazer manipulações algébricas naquela função, eu posso fazer isso olhando para a função f de x. Não é a única maneira de fazer o exercício, longe disso. Mas é muito fácil se eu pegar a função f de x
logaritmo de x sobre x elevado a alfa e fizer o limite dessa função. Quando eu faço o limite dessa função, ln de x e x elevado a alfa com alfa positivo, ambos são infinitos. Então, o limite é uma indeterminação. Mas o teorema de L'Hopital permite concluir que o limite para x tendendo a infinito de f de x, que é o limite para x tendendo a infinito de logaritmo de x sobre x elevado a alfa, é o limite. Agora aqui eu vou usar o teorema de L'Hopital. Derivando ln dá 1 sobre x, derivando x elevado a alfa. Isso é uma derivação pela regra do expoente. Não é uma função exponencial, o x não aparece no expoente, o x aparece na base. Então, a derivada é aquela regra básica de abaixo ao expoente alfa, x elevado a uma unidade a menos no expoente. Isso aqui é igual a limite para x tendendo a infinito. Esse x vem para o denominador, fica 1 sobre alfa x elevado a alfa menos 1 e um outro x que veio desse 1 sobre x. E agora não tem mais indeterminação, essa é a grande força, né, do teorema de L'Hopital. Ele elimina essas indeterminações para a gente. Isso é limite de 1 sobre alfa x elevado a alfa, que é zero, pela propriedade básica de que isso vai para infinito. 1 sobre algo que vai para infinito vai para zero. E, portanto, o limite da nossa sequência AN também é zero. Então, usar o conhecimento que nós temos sobre funções é uma estratégia para calcular limite de sequências. Você pode fazer muitos exemplos usando o conhecimento de uma função da variável contínua para entender o funcionamento da sequência da variável discreta. É uma ferramenta muito poderosa. Precisa sempre lembrar que não vale a recíproca. É possível você ter uma função que não tenha limite e que a sequência tenha limite, mas o teorema é afirmativo só na implicação. Se essas condições estiverem satisfeitas, essa está satisfeita. O limite existe. Não quer dizer que todo limite de sequência tenha que vir de uma função que tem limite. Você pode ter uma função que não tenha limite, do tipo trigonométrica, escolher a sequência sobre o gráfico constante e aí ela vai ser convergente. Vou fazer uma família de exemplos agora, em que eu vou usar diferentes argumentos em cada exemplar da família. A família, todas as sequências estão conectadas. E eu vou usar argumentos de todos os tipos. Entre eles, eu vou usar aquele teorema de existência. O teorema de existência de limites é um teorema importante. A gente tem duas versões para esse teorema de existência. Uma que diz assim: se a função é crescente limitada superiormente, ela é convergente. E a outra versão diz que se ela é decrescente limitada inferiormente, ela é convergente. São as duas versões. Então, eu vou acabar usando as duas. Então, sequência crescente mais limitada superiormente implica que a sequência é convergente. Esse é um teorema importante. Permite a gente concluir que muitas vezes uma sequência tem um limite e aí nas conclusões seguintes, a gente consegue até calcular o valor do limite. Mas a gente precisou de um passo preliminar, que era saber que tinha limite, para daí dar o passo seguinte, que permite calcular o limite.
Então eu vou falar de uma família de exemplos. Eu vou começar com a sequência que é o produto dos números ímpares dividido pelo produto dos pares. Essa família ela aparece espalhada pelos exercícios. Vocês vão sempre acabar encontrando isso em algum momento. Vou chamar essa sequência de BN, depois vai aparecer uma AN ligada a ela. BN é a seguinte sequência: 1 vezes 3 vezes até o ímpar 2n menos 1, multiplicado por 2 vezes 4 vezes até 2n. Então, observe. Produto dos ímpares dividido pelo produto dos pares. Se eu colocar aqui n igual a 5, eu vou ter o produto de 1, 3, até 2 vezes 5, 10 menos 1, 9. Então eu vou ter 1, 3, 5, 7, 9 sobre 2, 4, 6, 8 e 10. Eu vou sempre até o dobro do n, e é o produto de todos os ímpares por todos os pares. Ok? Daqui a pouco eu vou calcular o valor do limite dessa sequência. Mas num primeiro passo, eu só vou mostrar que ela tem limite. Como é que eu mostro que ela tem limite? Essa sequência ela é decrescente. E uma maneira sutil de mostrar que ela é decrescente é perceber o seguinte: o termo seguinte da sequência, um certo termo, você pega um termo com n mais 1 e compara com o termo de ordem n. O termo de ordem n tem o produto dos ímpares até o último ímpar antes do dobro, 2n menos 1, e para no par, dividido pelo produto dos pares, parando no par o dobro. O n mais 1 vai ter os primeiros ímpares igualmente, vai passar pelo 2n menos 1 e vai terminar com o ímpar 2n mais 1, que é o dobro do índice menos 1. O dobro do índice é 2n mais 2, menos 1 fica 2n mais 1. E dividido pelos produtos dos pares. 2n menos 1 embaixo tem o 2n, e o 2n mais 1 embaixo tem o 2n mais 2. Cada ímpar está exatamente em cima do par, que é uma unidade a mais. Observe que o começo do B índice n mais 1 é igual ao Bn. Então, o que eu posso dizer é que o B índice n mais 1 é igual ao B índice n vezes 2n mais 1 sobre 2n mais 2. Todo esse começo aqui é exatamente o termo anterior da sequência. Em outras palavras, para eu avançar na sequência, se eu tenho um certo termo da sequência, para eu avançar, eu multiplico pelo ímpar 2n mais 1 dividido pelo par 2n mais 2. Eu acrescento mais um ímpar em cima e mais um par embaixo. O ímpar seguinte e o par seguinte na sequência. Como eu tinha dito, o B5, eu faria 1, 3, 5, 7, 9 sobre 2, 4, 6, 8, 10. Esse era o B5. E o B6, ao invés de parar no 9, eu iria até o 11. Ao invés de parar no 10, eu iria até o 12. Eu acrescentaria, para passar do B5 para o B6, eu acrescentaria 11 sobre 12. Se isso ficar claro, dá para entender por que ela é decrescente. Ela é decrescente porque o termo que eu acrescento ao Bn para chegar no seguinte é menor do que 1. E por que é menor do que 1? Porque o de cima, 2n mais 1, é menor que o de baixo, 2n mais 2. Então, essa sequência ela é uma sequência decrescente. Como esse é menor do que 1, o Bn mais 1 é menor do que o Bn. Observe que todos os termos são positivos. Isso quer dizer que a Bn é limitada inferiormente.
Minha sequência tem a seguinte característica. Aqui está o número 0. Todos os meus Bs são maiores do que 0. Então, todos os meus Bs estão à direita do 0. Só que ela é decrescente. À medida que eu avanço com a sequência, ela anda para a esquerda. E ela tem uma limitação inferior à esquerda. Esses dois fatos garantem que essa sequência é convergente. Não dá para concluir nesse instante que a BN tende a 0. Com os argumentos que eu já tenho em mãos, eu só consigo concluir que a BN é convergente para algum número maior ou igual a 0. Os termos são todos positivos, os BN são todos positivos, diminuem e nunca ficam negativos, eles estão sempre limitados pelo 0. Então essa sequência vai se acumular em algum número que é maior ou igual a 0, mas eu não posso concluir que é 0 nesse momento. Daqui a pouco eu vou concluir que é 0, mas eu ainda não sei disso. O que eu sei nesse instante é que ela é convergente, mas eu não sei o valor desse limite ainda. É importante ficar claro o que o teorema de existência garante. Ele garante que tem um limite, mas não qual é o valor desse limite. Eu sei que a BN tende para um valor real, finito, positivo, ou nulo, mas eu não sei quanto que ele vale. Tudo bem?